Olá, queridos, tudo bom? Então, muitas pessoas têm me escrito dizendo que estão entendendo melhor a questão do jogo do baralho cigano, que estão entendendo as jogadas, mas que volta e meia aparece ali uma carta que acaba empacando todo o jogo, todo o entendimento, toda a leitura, toda a interpretação daquela tiragem, toda a resposta daquele questionamento, e as pessoas ficam meio, poxa, e agora, né? O que eu faço? Por causa de uma carta eu não consigo mais entender nada. E aí isso me fez recorrer à questão de que talvez quando eu comecei o canal da Verta, talvez eu já tenha partido do pressuposto de que as pessoas já tinham um conhecimento básico das cartas, então já dava para partir ali para as combinações, e foi isso que eu fiz. Mas o que eu estou vendo ultimamente é que não, que as coisas, existem pessoas que realmente estão bem iniciando nessa questão do jogo do baralho cigano, e muitas até vieram justamente após o início aí do canal da Verta Tir, né? E então elas tomaram gosto pela coisa e começaram a se interessar, começaram a comprar os seus decks, e em função disso elas estão precisando aí um pouquinho mais de atenção, que é então o estudo, né, individual de cada carta, e não mais tanto combinações ou até mesmo tiragens completas. Então é essa proposta que eu estou fazendo aqui. Claro que com o apoio dos meus mentores, como sempre, né, principalmente da minha cigana, fazendo uma série, então, de vídeos a respeito do significado das cartas, individualmente falando, tá? Nós vamos ver nesse primeiro vídeo o significado individual das 6 primeiras cartas do baralho cigano, tá? Aqui vocês estão vendo as cartas. Como eu estou usando esse tarô, o tarô do cigano, ele, como tem nomes ali, ele fica um pouquinho diferente, né, daquilo que vocês estão, talvez, dependendo do deck que vocês tenham. Mas ali pela numeração vocês já sabem, a carta número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que nós vamos ver hoje, né? O mensageiro, a carta dos trevos ou dos obstáculos, né? Nós vamos ver também a carta do mar ou do navio, a carta da casa, a carta da árvore e a carta das nuvens, tá? Nós vamos então ver aqui, eu estou dando uma visão para vocês, né, de uma parte ali onde que eu utilizo, tá? Vamos ver então, primeiramente, a questão da carta do mensageiro. Essa carta, que é a carta número 1, para quem não utiliza a questão ali, a ligação com a religião afro, então deletem o que eu vou dizer. Mas para quem utiliza, que é o meu caso, essa carta corresponde a Exu, tá? Que é o grande mensageiro, né, do mundo material com o mundo espiritual, né? É ele que faz toda essa ligação aí do recebimento das oferendas, dos nossos pedidos, e leva então, né, para um mundo mais superior da espiritualidade, né? Ele que está mais em contato com os homens, ele que sente mais a vibração dos homens, dos nossos desejos, das nossas necessidades, tá? Então, é por isso que também é chamado de mensageiro ou cavaleiro, né? O cavaleiro porque ele também abre caminhos, né? Ele também tem essa missão de chegar aos objetivos. Por isso que essa carta número 1, ela tem justamente isso, essa questão do movimento, né? Então, se nós formos observar palavras-chave, que é o que eu já disse para vocês, procurem sempre se focar nas palavras-chave das cartas, porque isso vai dar um entendimento maior para vocês, uma assimilação melhor para vocês na hora que vocês estiverem fazendo o jogo completo, tá? Então significa o quê? Movimento, né? Essa carta número 1 dá essa coisa do movimento, da rapidez, da ação,
né? E como ele está abrindo caminhos, é uma carta que eu considero uma carta positiva, dá aquela coisa da força, da coragem, né? De boas notícias, de algo que é positivo, de novas conquistas. E essas novas conquistas, então, vão te trazer o quê? Vão te trazer satisfação, né? Vão te trazer satisfação por ter aquele objetivo alcançado. Então, é uma carta realmente que traz isso aí, né? Essa questão do objetivo. O que seria então algumas características principais então dessa carta? Ela representa, é uma carta que representa o quê? Em algumas situações do meu jogo, isso aí vocês vão ter também. A carta, ela não tem aquele significado estático. Na medida que ela fica num jogo e cada jogo tem uma energia, porque cada pessoa, cada consulente vem com a sua energia, e não só, além de ser a sua energia, vem trazendo também a energia daquele momento, né, a vibração que ele está emitindo naquele momento, que pode mudar no dia seguinte, tá? Então a carta, ela fica meio que se adaptando àquela energia. Então uma hora ela vai ter um significado de alguma notícia chegando rapidamente, mas também pode significar o quê? Uma outra pessoa na vida daquele consulente, né? Pode ser de repente até um amante, pode ser uma pessoa que ela ainda vá conhecer um novo amor que ela vai ter no futuro. Então vocês têm que também ter, digamos assim, esse jogo de cintura na hora da consulta, do atendimento de vocês, para vocês ficarem atentos, que muitas vezes a carta, dentro daquele universo de significados, de vibração que ela vai ter, ela vai se adequar conforme a energia daquele jogo, tá? Então, lembrem-se sempre disso, as coisas vão dar essa mudada. Então, essa carta aqui é justamente isso, né? Felicidade, alegria, satisfação, né? A satisfação de ter encontrado alguém, de ter reencontrado alguém, uma recompensa que você está tendo por todos os seus esforços, né? Enfim, eu considero uma carta positiva, e principalmente se ela estiver rodeada de cartas positivas, né? Ela representa sucesso também, desenvolvimento, segurança, é um lucro daquilo, de algo que foi investido, né? Um lucro assegurado por algo que foi investido, por ações que foram tomadas, tá? Então, essa carta também, para quem costuma trabalhar com os naipes, poucas pessoas trabalham com os naipes, até porque hoje em dia o que eu tenho observado nos decks é que eles vêm cada vez menos trazendo naipes, né? Mas enfim, para quem trabalha com naipes, até nos naipes que representa, né, o cavaleiro, a carta número 1 representa o 9 de copas. É uma carta, então, que também representa isso, né? A felicidade, a alegria, a satisfação emocional, né? Isso que eu já falei anteriormente. Então, ela, mesmo que ela indique uma dificuldade, se ela estiver ali rodeada de cartas não muito positivas, você vai tirar um aprendizado, tá? Dessa situação, dessa dificuldade, né? Porque o mensageiro ou o cavaleiro, ele representa o vencedor de obstáculos. Você consegue superar os obstáculos, tá? Você consegue ter aquela audácia, você consegue ter autoconfiança, você consegue ter coragem para aquilo que você precisa, tá? No amor, essa carta também representa, no aspecto mais afetivo, como eu já te disse, ele pode representar uma outra pessoa, um outro homem, normalmente um homem jovem, tá? Também significa um momento propício para uniões afetivas, tá? Então, é uma carta aí, como eu já falei, muito boa, muito significativa e que eu gosto bastante. Bom, pessoal, então agora nós vamos para a segunda carta, que é a carta número 2. Aqui é chamada carta de os obstáculos, mas normalmente ela é chamada, entendida como a carta dos trevos também, tá? Ou a carta dos paus, enfim. Então essa carta significa o quê? Para quem faz a leitura europeia, a carta número 2 vai considerar sorte, por isso que ela tem trevo, né? O trevo que indica sorte. Mas aqui no Brasil, a corrente
nossa, que ela considera como uma carta que indica obstáculos, né? Obstáculos passageiros, né? Então, significa que você precisa ter muita paciência na concretização, na realização de alguma coisa. Eu faço uma leitura não como sorte, tá? Mas como eu sigo essa linha nossa, nacional aqui de interpretação do baralho cigano, eu sigo então não como uma sorte, mas sim como que você deva ter a noção de que você está enfrentando alguma adversidade e essa adversidade vai te pedir então paciência, porque é um momento de teste talvez que você esteja passando na sua vida. São dificuldades, pequenas dificuldades que vão testar então até quanto você é capaz de perseverar pelo seu objetivo. Então basicamente eu tenho um entendimento dessa carta nesse sentido também, tá? E se nós formos entender alguma coisa no sentido de ter paciência, né? Poxa, eu tento e não consigo, né, as coisas. Isso aí pode causar muitas vezes um certo abatimento, né? Então a pessoa tem aquela tendência de querer desistir de algo e por querer desistir de algo, essa desistência está dentro dela mesma. Então muitas vezes significa que são situações, que são dificuldades que estão na própria mente da pessoa, que foram colocadas ali no caminho dela, mas que são coisas que estão mais na imaginação. É como se fosse uma crença limitante que ela colocou ali no próprio caminho dela, uma autossabotagem. Eu interpreto muito dessa forma quando eu vejo essa carta em situações ali do jogo, como se fosse uma autossabotagem. Eu não sou merecedora disso, então eu vou criar determinadas situações para que tal coisa não se concretize na minha vida, como deve se concretizar. E muitas vezes nós fazemos isso, né, pessoal? Quantas vezes nós nos sabotamos para que justamente a gente não tenha muito essa questão de ir adiante nos nossos objetivos, porque nos falta muitas vezes coragem e segurança, né? Então é justamente isso, é o momento de reavaliar os projetos, né? Eu preciso disso, eu quero fazer isso, então se isso vai me fazer bem ou eu estou indo pela cabeça de outras pessoas, né? Então é um momento realmente que está ali te desafiando a lutar, a ter perseverança, né? Apesar de todos os obstáculos. Então é justamente no momento em que você percebe que você é capaz, que você pode ir adiante, você consegue superar estes obstáculos. E é o depois seguinte, né? Que é a carta do navio, então que indica novos horizontes, ou seja, você superou aquela dificuldade ali inicial, que estava mais ligada à questão do medo, enfim, né, do que propriamente alguma dificuldade sua, alguma dificuldade externa, né. Essa carta do trevo, então, ela vai significar isso, ela dá essa ideia de incerteza, né, puxa, eu devo ou não devo fazer tal coisa, mas é alguma coisa passageira. Tá? É uma dificuldade passageira. E no amor também, né? Você vai ter algumas dificuldades quando ela estiver referindo-se ali ao amor. Você vai ter uma certa dificuldade em resolver determinada situação, mas essa dificuldade é passageira. Tá? Não é aquela dificuldade como a carta da montanha, por exemplo, que é uma dificuldade que vai te levar a uma dificuldade externa, então que você vai ter um desafio um pouco maior, né? Ou a carta da cruz, muitas vezes, que indica ali aquela coisa da dificuldade ainda ligada a um sofrimento. Você vai ter vitória, mas você vai sofrer muito, né? Aqui não. É uma dificuldade interna que você sabendo superar, você sabendo dominar os seus pensamentos, você consegue superar essa dificuldade. Basicamente é isso, tá? Então... E se ela estiver rodeada de cartas positivas, então ainda melhor, porque aí é uma dificuldade muito mais passageira, ainda com muito mais rapidez você vai poder superar tudo isso que está acontecendo. Então eu volto a frisar aqui, é mais uma questão interna, é mais uma dificuldade interna do que uma dificuldade externa. Essa carta número 3, que é a carta do mar ou também a carta do navio,
Como eu já disse, você conseguiu superar aquelas dificuldades internas, aqueles seus bloqueios internos que vieram lá da carta do número 2, a carta dos paus, a carta dos trevos, né, a carta dos obstáculos, enfim. Então, essa carta, ela já está te dando, então, novos rumos, né, novos horizontes. É uma mudança, uma trajetória, uma viagem, né? Uma viagem tanto externa, fisicamente falando, como uma viagem no teu interior, uma viagem de autoconhecimento, uma viagem te mostrando, não, agora eu sou capaz, agora eu tenho força, agora eu tenho experiência, né? Eu já vivenciei coisas lá no meu passado, então hoje eu sou uma outra pessoa, hoje eu estou buscando coisas novas para mim. Né? Hoje eu estou buscando novos contatos, por isso que essa carta eu vejo também muito ligada ao comércio, tá? A novos contatos, ou novas oportunidades de buscar empreendimentos, né? Eu vejo também como uma carta que representa algo que está fora, né? Pode representar alguma coisa que está ligada ali a um outro país, mas também não só aquilo que vai chegar, como aquilo que está indo embora também. Por exemplo, se for no caso afetivo, é alguém que está partindo, né, um amor que você está deixando, ou um amor que você vai conhecer, alguém que não chegou ainda na sua vida, que você vai conhecer, que está distante ainda de você, né, uma pessoa que pode vir de fora, isso no aspecto afetivo, né. Essas viagens podem significar também viagens curtas, né? Viagens de final de semana, por exemplo, também, né? Então, e como eu te disse, basicamente negócios também, isso é o mais importante, tá? Representando aí negócios. Essa é uma carta que ela tem que considerar também determinados riscos, né? Porque você está saindo aí de uma situação, digamos, né? Como se você fosse seguir a ordem ali das cartas, o que elas representam, a energia, como se fosse uma vivência mesmo de uma pessoa, né? Então você saiu ali daqueles obstáculos e você está se atirando no mundo. Então você tem que ter uma certa cautela aí para não começar a abraçar tudo e todos, né? E correr certos riscos. Então você precisa considerar também que você está solto no mundo, que você está encontrando aí novos horizontes, mas que você tem que ter noção da existência de determinados riscos e que você então deve agir com uma certa cautela também na hora em que você for aí desvendar novos horizontes. Essa carta, como eu te disse, eu faço muito a ligação com a religião afro, ela representa então o orixá Iemanjá, né, a rainha do mar. Então, a Iemanjá também tem essa coisa de trazer a riqueza, o poder, né, a fartura, né, que vem do mar. Eu posso dizer também que é a Iemanjá respondendo também naquele momento ali no jogo, tá? Se vocês estiverem fazendo essa ligação também com orixás, né? Então ela também trazendo essa oportunidade nova para você, Iemanjá trazendo esse amor novo para você. Gente, é assim, é uma grande... Como é que eu posso dizer? Por mais que eu tente explicar um jogo para vocês, jamais eu vou poder dizer exatamente o que é, o que acontece no meu jogo, porque o meu jogo é o meu momento. Então vocês, isso aí só vocês vão saber o que acontece. Cada pessoa sabe o que acontece individualmente no seu jogo. Então, não, por mais que a gente queira dar informações, e eu de fato eu quero muito passar informações, mas por mais que eu queira ficar muito limitado, porque eu não consigo dizer tudo, pela questão do tempo e pela questão de que não tem palavras, tem coisas que são tão mágicas, que a gente só sabe mesmo que está acontecendo na hora que tu está fazendo a leitura, que é tudo tão rápido, né? Quem joga comigo eu sempre digo, né, vai anotando aí as coisas, porque eu começo a falar muito rápido na hora do jogo, né? Vai me abrindo ali aquele canal de informação e eu vou falando. Então, essas coisas, essa magia realmente que acontece na hora do jogo e que não dá para explicar tudo, né? O máximo que a gente consegue fazer é passar informações aqui. Eu gostaria de passar muito mais coisas, mas realmente eu me sinto muito limitada. Bom, aqui nós estamos com a carta da casa,
que aqui está sendo chamada carta de equilíbrio, porque ela realmente significa o equilíbrio, né? A estrutura, a base. E quando nós nos sentimos amparados, nós conseguimos aquela harmonia, aquele equilíbrio. E o que muitas vezes nos dá o amparo, a estrutura, o equilíbrio? A nossa família, né? Por isso que a carta da casa também representa a família, a estrutura. Mas também existe outra coisa que é importante para nós, principalmente mulheres nos dias de hoje, que é o trabalho. Por isso que eu considero essa carta número 4 como sendo, representando dois temas, a família e o trabalho, tá? Eu sempre analiso dessa forma também. Se uma pessoa quer alguma informação, a família também eu vejo lá como a carta da... a árvore também pode significar a família, né? Mas aqui eu vejo mais também a questão do trabalho. Quando alguém quer saber alguma coisa com relação ao seu trabalho, eu já automaticamente já pego a carta número 4, porque para mim representa muito o trabalho, tá? Então, assim, são aquelas negociações, aqueles empreendimentos que são feitos, né? Empreendimentos que em princípio devem ser bem-sucedidos, tá? Mas também tem toda essa questão do lar também, o local onde as pessoas moram, onde as pessoas habitam, tá? Pode também significar um imóvel, né? Algum local que você quer morar, que você quer adquirir, ou que você quer vender, um imóvel que você quer vender. Então você pode utilizar também essa carta aí, tá? Como ela é a carta, vocês podem observar também pela questão da numerologia, a carta número 4, então é essa coisa da estrutura, da solidez, da materialidade, da segurança, né? Então, por isso que também eu costumo, né? Eu como numeróloga, eu também faço essa ligação da numerologia com o significado da carta, também me dá uma estrutura melhor, né? No sentido de entender, de trazer um pouco mais de significado para a leitura, de mais informação para a leitura na hora do jogo, tá? No amor, essa carta significa o quê? Um amor que tem um certo equilíbrio, que tem uma certa estrutura, que tem uma chance de dar certo, porque é um amor que está buscando justamente isso, solidez, que está buscando algo concreto, algo mais sério, né? Então, daí a importância também dessa carta na questão afetiva, né? Porque é uma carta que está indicando isso, solidez, algo que realmente deve ser levado a sério. Então, é alguém que está levando a sério essa relação, né? Então, esse é alguém que está buscando um equilíbrio, alguém que está buscando essa concretização de uma relação afetiva. Essa carta número 4 também representa, no aspecto mais de naipes, digamos assim, o rei de copas, né? Então é aquele homem que tem afetividade, porque é copas, né? E é um homem também que tem responsabilidade, porque ele quer justamente esse equilíbrio, ele quer justamente essa estabilidade, essa segurança. Então, em termos afetivos, essa carta é uma carta extremamente positiva. Essa carta número 5, que é a carta da árvore, como eu falei para vocês, ela pode muitas vezes sim representar a família, algumas pessoas têm como carta tema a família, mas eu já tenho como também os laços familiares, sim, como eu te disse, né? Para mim, gente, na hora do jogo ali, ó, tudo vai indo tão rápido que uma hora é um significado, outra hora outra. Eu tô tentando assim, ó, fazer bem certinho, bem didático para vocês, mas na hora do meu jogo eu sei bem como é que as coisas funcionam. E nada é tão didático assim, as coisas mudam bastante para mim. Mas enfim, eu tô tentando seguir aí uma ordem mais concreta, mais certinha para vocês, tá? Então assim, ó, essa carta ela representa, pode representar sim a família, mas para mim ela está muito ligada à saúde, ela representa muito a saúde. Por quê? Porque é uma árvore, é uma planta que
vem se estruturando, né? Então é uma vida, né, que está sendo ali, que está germinando, que está brotando e que daqui a pouco está crescendo e se desenvolvendo e dando novos frutos. Por isso que pode ser a família, mas também pode ser também a nossa própria vida, né, do aspecto material mesmo, a nossa saúde, representando a nossa saúde, né? O que acontece com uma planta se ela não recebe atenção, se ela não recebe água, se ela não recebe a quantidade adequada de sol? Isso tudo é vida, né? Sol, água, ar, luz. Então ela vai morrendo, e assim é a nossa saúde. Se nós não cuidarmos do nosso organismo, da nossa alimentação, se nós não praticarmos atividades físicas, se nós não tivermos bons sentimentos, bons pensamentos, enfim, se nós estivermos ligados ali a hábitos nocivos, nós acabamos então, isso acaba refletindo na nossa saúde. Então por isso que a árvore, para mim, é essa ligação muito grande com saúde também, tá? Então essa carta significa também algo que está progredindo, algo que está frutificando, né? Então você ali está recebendo algo que está se estruturando, e, né? A mesma coisa, por exemplo, no amor, é algo ali que está se enraizando, que está dando certo, então que está tendo também uma certa estrutura, assim como na carta número 4, que está ali germinando, que está dando frutos. Então aquilo tudo que você semeou ali em termos afetivos na sua relação, você vai colher agora, né? Então tudo valeu a pena, foi tudo um grande aprendizado, então as coisas vão dar certo para você. Então no aspecto afetivo também, né? Se você plantou coisas boas nessa relação, você vai colher coisas boas. Se você plantou, semeou coisas negativas na relação, se você quis causar ali um clima de ciúme, de insegurança no seu parceiro, é isso que você vai colher. Então pode também ter essa mão dupla, né? Esse aspecto positivo e negativo. Se vocês observarem bem, olha como ela tem tanto na parte superior como na parte inferior, é como se fosse a mesma coisa. Aqui podem ser galhos, mas podem ser raízes. Aqui podem ser raízes, mas podem ser galhos. Então, é aquilo que você dá, você recebe também, né? É um aspecto de mão dupla mesmo, como é a nossa vida. Então, a questão da árvore é bem justamente aquilo. Tudo que você é ação e reação. Tanto no aspecto de saúde, como eu já disse, se você tiver bons hábitos alimentares, se você tiver uma boa estrutura de vida, você vai ter uma boa saúde. A mesma coisa ao contrário, é a mesma coisa na questão afetiva, a mesma coisa na sua família, né? Se você cria um clima de discórdia dentro de casa, na sua família, entre os seus familiares, a família vai se dispersando, ficam aquelas famílias desunidas, aquelas famílias que não se reúnem, que não gostam de conversar, que não gostam de estar em contato um com o outro. Então, tudo é ação e reação. Essa carta número 5 tem bem esse significado, né? Porque ela vai reagir exatamente conforme a forma como nós estivermos pensando, sentindo e materializando as coisas que nós desejamos para nós mesmos e para as outras pessoas. Bom, então estamos agora com a nossa última carta de hoje, que é a carta número 6, a carta dos ventos, tá? Ou a carta das nuvens também, ou a carta dos trovões. Vê como vários baralhos vão mudando os nomes, né? Daí a nossa necessidade da gente estar sempre aprendendo, se informando para estar a par ali das denominações, né? Já que essa é a nossa área, então a gente tem que estudar mesmo e conhecer essas variações todas que acontecem aqui nos nossos decks. Essa carta, ela representa a Orixá Yansan, né? Então, que é a dona dos trovões, né, das tempestades, enfim. Por quê? Porque essa carta, os ventos, ela representa isso, essa inconstância, né? Eu sempre vejo num jogo a questão da insegurança, da instabilidade, né? O oposto lá da carta da casa, que representa justamente a segurança, a estabilidade. Até a carta número 5 também, né? Estabilidade na questão do 5, conforme aquilo que nós estivermos dando, né? Como eu já falei. Então, essa carta aqui dos ventos, ela representa bem a instabilidade.
é aquela mudança de humor. Hora eu quero uma coisa, hora eu quero outra, e isso me causa tanta insegurança que vai me deixando tão fragilizada, que daqui a pouco eu tô aos prantos, né? Então essa carta, para mim, representa muito isso: tristeza, lágrimas, choro, tá? É uma carta que eu vejo, é um aspecto assim baixo astral. Se vocês observarem alguns decks, até ela aparece de uma forma bem negativa. Quando é chamada de nuvens, ela vem com aquelas nuvens bem escuras, bem negativas, bem baixo astral mesmo, que é como as pessoas ficam quando elas estão naquela insegurança. Nossa, o que eu faço, o que eu não faço, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e aquilo vai sugando tanto a energia da pessoa, que quando ela vê, ela realmente não está num astral bom, num humor bom, e aquilo então vai pesando na energia da pessoa, né? Então, o que significa isso, né? Significa essa instabilidade emocional. Significa algo que não está muito certo ali. Quando, né, essa carta sai numa questão afetiva, eu não vejo muito como um aspecto muito positivo, porque significa uma certa insegurança. A pessoa está meio que em cima do muro, não sabe se vai ou se fica, né? Não sabe muito bem o que está querendo, também não está querendo muita estabilidade, né? A pessoa quer ali um pouco, né? Eu estou um pouco contigo, mas também não quero muito compromisso, né? Aquela coisa assim, a pessoa não está muito certa do que é isso, causa justamente essa inconstância, né? Os ventos, o que são os ventos? Eles estão levando ali as coisas, né? As nuvens, hora estão de um lado, hora estão do outro, então os movimentos tá tudo muito inconstante, e a gente não tem muita certeza de nada. Então é um período, por exemplo, assim, se alguém me pergunta: olha, Verta, o que eu faço? Eu estou querendo abrir um negócio, tu acha que é um momento propício para eu fazer isso e tal? Se cair essa carta, eu digo: olha, para e pensa, espera, analisa bem, agora não é o momento, tá? Porque as coisas estão muito inconstantes, as coisas estão num movimento aí, as coisas estão bem tumultuadas, então deixa a coisa se acalmar, e aí sim tu pode voltar a pensar nesse aspecto, digamos, né? Isso eu estou só exemplificando para vocês. Então é um momento assim, palavras-chave, digamos, né, para essa carta é inconstância, é instabilidade, é dúvida, né, conflito, uma confusão mental, uma falta de rumo, né, uma apatia. E como eu vejo sempre essa carta, tristeza, né, eu vejo muito essa carta aí como tristeza. Então, eu quero saber como é que está o fulano, como é que está a fulana, como é que está a vida dele. Se cair essa carta, digo: olha, essa pessoa não está num bom momento, essa pessoa está triste, tem muito a ver com depressão também. Essa carta, junto com a carta da torre, representa muito isso, né? A depressão, a apatia, o desânimo. Essa carta junto com a carta dos ratos, então nem se fala, tá? Porque eu não vejo com aspecto positivo essa carta. Então é isso aí, pessoal, fechando aqui com flores, né, para depois aí desse baixo astral da carta das nuvens, né, fechar um pouquinho com uma coisa mais alegre, mais amena, com mais luz, com mais energia. E procurem tirar sempre as dúvidas de vocês, analisem muito o significado das cartas. E uma coisa eu quero dizer para todos vocês: a gente só vai aprendendo mesmo na prática, né? A gente só vai aprendendo mesmo no dia a dia, no jogo, nas experiências que nós vamos tendo, né? Sempre. Mas é importante, sim, nós estudarmos, nós termos esse conhecimento. Aí um pouco da imagem do que representa a minha Oxum, e um pouquinho ali das conchinhas, dos cristais, da pirita, que eu gosto muito ali dos meus minerais. Então é isso aí, né? Vão estudando, vão analisando, vão trocando ideias, né? Vão tirando as suas dúvidas. Eu jamais me recuso a tirar as dúvidas, né, de alguém. Então, na medida do possível, como eu disse, pessoal, é muito complicado a gente passar informações de algo tão misterioso, assim, passar 100% de informação, por mais que a gente queira. Eu, pelo menos, por mais que eu queira, é muito complicado. A gente consegue dar ali, às vezes, 10%,
do que a gente consegue, do que a gente deseja. 10% de informação. Para muitas pessoas, isso aí que eu passei é muito pouco, elas precisam de mais. Só que esse mais vocês vão ter que correr atrás. Infelizmente, não tem outra forma de dizer para vocês, vocês vão ter que correr atrás. Não é má vontade de ninguém. Poxa, aquela pessoa lá não passa informação ou passa informação. Não, eu tenho plena consciência, eu tenho quase certeza de que todas as pessoas que estão gravando vídeos e principalmente fazendo, dedicando, oferecendo uma informação gratuita, estão tendo a maior boa vontade, sim. Só que muitas vezes vocês têm que analisar que é uma coisa subjetiva, o esoterismo, o espiritismo é uma coisa objetiva, então não é uma coisa palpável, não é como uma receita de bolo, como um vídeo de culinária, de gastronomia, que eu chego ali, olha, os ingredientes são esses, vocês vão fazer assim, assim, assado, e daqui a pouco eu mostro pronto no final. As coisas não são assim, nós estamos trabalhando com energia, e as energias são mutáveis. Tá? Então, por mais que a gente queira passar todas as informações para vocês, realmente fica muito complicado. Isso aí, as experiências vão vindo no dia a dia, tá? Quanto mais vocês jogarem, quanto mais intimidade vocês tiverem com o baralho de vocês, com o tarô de vocês, mais ele vai conversar com vocês, mais vocês vão escutar dele e mais segurança vocês vão ter, porque vocês estão criando aquele vínculo com o deck de vocês. Tá bom? Então é isso aí, meus amados, é tudo por hoje. Eu sei que esse vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava, mas se você tiver alguma dificuldade em ver este vídeo do início ao fim, vá cortando, assista um pouco, depois assiste mais um pouco, enfim, tá? É a forma que eu tenho de poder passar essas informações para vocês, tá bom? Então, um beijo grande a todos vocês e nós nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.